Atenção. Olá, muito boa tarde. Está começando o Multicidades. Aqui nesse espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios. Eu sou o Glauco Paz e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi-RS. E no programa de hoje vamos falar sobre o Programa de Educação Inclusiva para qualificar o atendimento aos alunos com deficiência, o projeto Incluir Mais POA. E sobre ele, nós vamos conversar com o secretário de Educação de Porto Alegre, Leonardo Pascoal. Secretário, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco mais quando surgiu e como tem atuado este projeto Incluir Mais aqui em Porto Alegre. Boa tarde, Glauco, boa tarde a todos. O Incluir Mais POA é um programa que foi concebido em 2023 a partir de um diálogo, da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Educação, mas também envolvendo o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, e ele foi implantado efetivamente a partir do ano letivo de 2024. Foi feito um chamamento público, onde a ABS foi a entidade vencedora, 12 instituições participaram desse chamamento, e a ABS foi, então, a selecionada para fazer a execução para a Secretaria Municipal de Educação desse programa. Então, mensalmente, a Secretaria aporta os recursos necessários para o Incluir Mais POA ser realizado e a ABS faz a operacionalização. Consiste no atendimento dos nossos estudantes da Rede Municipal de Educação que integram a educação especial por meio de agentes de educação inclusiva, que atuam diretamente nas escolas com esses estudantes, e também uma estrutura multidisciplinar de retaguarda que dá um apoio institucional e escolar para essas instituições nas áreas de psicologia, psicopedagogia, serviço social e fonoaudiologia. Inclui também questões básicas, por exemplo, a higiene em si e até a questão da mobilidade, que muitas vezes dificulta tanto o aprendizado? Sim, esses agentes de educação inclusiva, eles têm, dentre outras funções, a responsabilidade de assistir a esses estudantes em questões como alimentação, higiene e mobilidade, porque dependendo do estudante, a gente tem estudantes com graus diferentes em relação à autonomia, ou à própria dependência. Então, esses profissionais também atuam dando esse suporte para essas crianças e jovens. Há poucos dias, secretário, nós tivemos um incremento do projeto, uma assinatura, aliás, marcou esse incremento. Quais são os dados que hoje nós temos desse projeto? Quanto ele foi aumentado? Qual é a capacidade que foi aumentada de atendimento? Nós estamos mais do que dobrando o número de agentes de educação inclusiva. No ano letivo de 2024, nós tínhamos 357 agentes e agora nós estamos passando para 773, Portanto, mais do que dobrando o número desses profissionais atuando diretamente nas nossas 100 escolas municipais. A primeira parte desse aditivo, esses profissionais já ingressaram nessa semana e os demais vão ingressando, porque eles passam também por um processo de capacitação prévia até o final de abril. A nossa expectativa é que todos esses profissionais adicionais estarão atuando, chegando, então, nesse total de 773 agentes de educação inclusiva. O papel social desse projeto é indiscutível, secretário? Famílias que dependem desse tipo de atendimento, e muitas delas, se não a grande maioria, não têm condições de arcar por conta própria, dentro dos seus orçamentos, não cabe um atendimento assim, infelizmente, para os filhos, para as filhas, enfim. E como é que funciona a capacitação deste pessoal que está habilitado para trabalhar junto a este público? Todos esses profissionais passam previamente por uma capacitação voltada especificamente para a educação especial e ao longo da sua jornada profissional eles passam por outros momentos de formação de forma continuada. Além disso, a maior parte desses profissionais, embora não seja um requisito para a função, mas a maior parte deles ou cursa ou já tem cursado magistério ou pedagogia ou licenciatura e inclusive está se criando incentivos pecuniários financeiros para que esses profissionais possam concluir
essas modalidades de estudo, né, com isso se qualificando ainda mais para atender melhor essas crianças. Então, também aqueles que têm alguma dessas formações concluída também vão ter um valor a mais no seu salário mensalmente. Eu não sei, em relação à base de dados que vocês têm, qual é o público atendido, o total neste momento, e qual seria a necessidade? Vocês têm esse cálculo, não? Nós temos mais de 4.500 estudantes identificados como público-alvo da educação especial na nossa rede municipal de educação. Não há, em termos de legislação no país, parâmetros dentro de uma política nacional de educação especial e inclusiva que estabeleça quantos agentes de inclusão ou outros nomes que se derem, como monitores ou outros nomes, né, são necessários para cada estudante, porque tem uma especificidade nesse atendimento que varia de estudante para estudante. Então é feita, né, uma avaliação que é pedagógica para demonstrar se há necessidade de um agente exclusivo para aquela criança ou se esse agente pode atender diferentes crianças dentro do ambiente escolar. Eu vi nos dados da Prefeitura, secretário, que nos últimos anos, mais especificamente 8 anos, aumentou em 60% o número de estudantes que integram a educação especial em Porto Alegre. Eu levo a identificar nesses dados que muitos desses estudantes sequer tinham condições de estudar antes. Eles ficavam alijados por falta justamente até de condições. Eu estou errado ou não? Não, é possível que isso seja um dos elementos, assim como o fato de que houve, né, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, mas particularmente dos últimos anos, um avanço no acesso à informação por parte das famílias, por parte dos próprios profissionais de educação, que hoje identificam, né, com mais propriedade, com mais facilidade, eventuais condições de deficiência ou de transtornos de aprendizagem ou de desenvolvimento, e também houve um acesso mais facilitado, né, embora ainda, claro que aquém do que nós gostaríamos, mas um acesso mais facilitado aos processos de diagnóstico. Então tem isso, e isso se soma, claro, a uma série de outros estudos e pesquisas que também indicam, particularmente para alguns transtornos, um aumento de prevalência na população. Então esse dado crescente, ele se percebe no dia a dia das escolas, ele impõe um conjunto de desafios e ele demonstra que a gente precisa estar cada vez mais preparado para lidar com essa realidade da educação, né, que é nova e que, mais do que nova, é uma realidade que vem realmente trazendo uma demanda crescente para todas as redes, não apenas para a rede de Porto Alegre. A gente também aqui na Secretaria Municipal de Educação, agora na reestruturação da Secretaria, feita há poucas semanas, nós também criamos uma unidade de educação especial inclusiva vinculada à nossa diretoria pedagógica, justamente para qualificar o nosso trabalho de suporte, de retaguarda a toda a rede municipal, porque entendemos que essa é uma demanda importante, crescente, e a gente não pode, então, negligenciar os cuidados em relação a ela. O senhor falou de uma palavra que, para mim, define tudo: desafio. Sabe por quê? Há poucos dias eu estive numa escola particular, por um motivo profissional, e observei naquela escola, no mesmo ambiente, vários estudantes com alguma limitação. E aí eu cito a questão de um grau de autismo que exigia um certo cuidado, crianças com problemas para locomoção, não tinham condições de se locomover no ambiente, por exemplo, com escadas, enfim, tudo era adaptado, mas, repito, numa escola particular. E trazer isso para o meio público, eu imagino que seja ainda bem mais complicado. Nós temos escolas que precisam ser adaptadas, isso exige tempo, profissionais como esses que estão sendo capacitados, exige tempo e investimento, que ainda bem nós estamos vendo, está acontecendo, é um desafio ainda, né? Sem dúvida. E a rede pública, ela concentra percentualmente um número de estudantes maior, né, da educação especial em relação às redes privadas. Isso exige, claro, por parte do poder público, uma constante busca por melhorar essa estrutura, que aqui no caso do Incluir Mais Poa, né, está sendo feito por meio dessa política pública, mas que se soma, por exemplo, né, às salas de integração e recursos que a gente tem em todas as escolas, onde professores são lotados especificamente para o atendimento desses estudantes, né? Então, é um conjunto de estratégias e ações que, de maneira articulada, dão conta desse grande desafio,
que é um desafio para a rede Porto Alegre, para todas as outras, inclusive para a rede privada, né? Mas nós, claro, pelo maior percentual de estudantes nessa condição, a gente tem um grande desafio em termos de escala, porque tudo isso demanda profissionais, demanda investimentos, demanda estrutura física, enfim, é algo que a gente precisa estar levando em consideração para poder atender com a maior qualidade possível essas crianças e jovens. Secretário, deixa eu lhe perguntar o papel das famílias. A gente, não muito tempo atrás, tinha ainda exemplos de famílias que, na verdade, se sentiam até constrangidas. Infelizmente, essa é a palavra. Hoje, o comportamento das famílias mudou também com o avanço da informação que o senhor citou há pouco, e isso também está relacionado, de repente, a este índice que aumentou de estudantes com limitações que acabam utilizando o projeto? Logo, especificamente em relação às famílias, né, de alunos considerados atípicos, né, a gente percebe que há uma mudança de postura no sentido de que, como você bem disse, essas famílias ao longo de muito tempo, e aqui eu não estou falando de Porto Alegre, estou falando de um modo geral, essas famílias ao longo de muito tempo elas ficaram, como você disse, constrangidas, né, ou receosas de inserir, de buscar a qualificação da inserção desses estudantes na rede de ensino, né? Hoje a gente vê essas famílias muito articuladas e lutando pelos seus direitos, enfim, pelos direitos dos seus filhos e filhas, né? O que é bastante positivo e que realmente gerou um maior protagonismo dessa pauta no meio da educação e, por consequência, uma melhor estruturação das políticas públicas voltadas para ela, né? Especificamente em relação a esse público. Infelizmente, de um modo geral, o que a gente percebe na educação, né, eu estou falando dos estudantes de uma maneira geral mesmo, é um distanciamento, por vezes, das famílias das escolas, né, o que acaba sendo prejudicial para o processo educacional, porque não se faz educação de maneira efetiva sem que haja uma participação, um engajamento das famílias nesse processo, né? A escola cumpre um papel que é fundamental, que é importante, mas também cabe às famílias um outro papel, né? E esses papéis somados é que vão assegurar o desenvolvimento integral dessas crianças, né? Então, é um apelo que a gente faz, né, para que as famílias possam cada vez mais participar, né, não apenas as famílias dos estudantes atípicos, mas todas as famílias, porque a presença delas no ambiente escolar é primordial para que realmente a escola possa avançar e os estudantes, por conseguinte. E por falar em processo, me parece que ele já está andando de uma certa forma que os outros estudantes aceitam, entre aspas, hoje de uma forma muito mais natural, porque se fala muito mais nesse assunto, se vê muito mais exemplos. Então eu só queria reforçar com o senhor em relação às famílias que necessitam deste serviço, que necessitam o apoio deste projeto. Como é que elas podem fazer, secretário? Na verdade, Glauco, todos os estudantes da educação especial da Rede Municipal de Porto Alegre, eles são contemplados pelo programa Incluir Mais Poa. O que a gente está fazendo agora é qualificando esse atendimento, né? Porque a gente vai ter um número maior de agentes de educação inclusiva e de outros profissionais dentro do programa, mas todos eles são acompanhados pelo programa. Mas vocês não acreditam que ainda esteja em algum local uma demanda que não foi atendida? O que existe, às vezes, é uma família que reivindica que haja um agente de educação especial exclusivo para o seu filho e ele não tem esse exclusivo. Então, essas questões fazem parte do dia a dia, são legítimas. E isso gera muita reclamação, né, secretário? Acaba gerando por vezes, né? Mas nem sempre também há, né, às vezes, uma incompreensão sobre o papel desse profissional. Porque se nós colocarmos um agente exclusivo para cada estudante, o que obviamente seria inviável do ponto de vista financeiro orçamentário, mas mesmo que conseguíssemos fazer, nós teríamos salas de aula com mais adultos do que crianças, né? O que também acaba trazendo outros prejuízos dentro do ambiente escolar e outros prejuízos ao processo educacional, né? Então, é uma avaliação pedagógica que precisa ser feita, porque também é importante se ter essa clareza de que a gente está falando aqui de uma demanda educacional. Aqui a gente não está tratando, né, de demanda de atendimento clínico em saúde, de terapias, isso são outras questões que compete à área da saúde avaliar. Aqui a gente está falando do atendimento educacional especializado para esses estudantes, né? Então é uma demanda de educação. A gente sabe que às vezes isso acaba gerando certas confusões, conflitos, enfim, mas todos os estudantes são atendidos pelo programa Incluir Mais Poa, eles vão ser melhor atendidos ainda agora com essa ampliação
de número de profissionais, e famílias, né, que ainda não tenham, né, um diagnóstico do seu estudante, né, mas que tenham eventuais suspeitas em relação a determinado quadro, né, podem procurar as equipes diretivas ou a orientação educacional da escola para levar as suas preocupações para que a escola possa dar encaminhamento nessas demandas junto à Secretaria Municipal de Educação. E a gente sabe que a escola é a parte mais próxima do ente público das famílias. A gente sabe muito bem, por isso as famílias devem se envolver na escola, criar daquilo uma comunidade, que a gente chama comunidade escolar daquela região. Isso é praticamente uma obrigação. Os pais devem estar atentos a isso. E atendendo aquilo que é preceito da Constituição. Todo mundo tem direito à educação. E esse projeto, sem dúvida nenhuma, vai ao encontro desta premissa. Eu queria agradecer ao secretário de Educação de Porto Alegre, Leonardo Pascoal, que conversou com a gente sobre este programa tão importante, o projeto Incluir Mais Poa. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço, Glauco, né, a ti e a toda a equipe aí por mais uma vez nos acolher e nos permitir levar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo aqui à frente da Secretaria Municipal de Educação e sempre me colocando à disposição para que a gente possa estar falando dos avanços da educação de Porto Alegre. Um grande abraço. Tá certo. Bom trabalho para o senhor. O Multicidades de hoje vai ficando por aqui, a gente volta numa próxima e sempre lembrando, o que acontece na sua cidade está aqui, no Multicidades. A gente se vê. Tchau.